Bom, abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Tá joia? Romanos, capítulo 5. Que alegria estarmos juntos. Espero que você tenha bastante fé nesta manhã para ouvir a palavra de Deus. E fé amanhã para a gente ver o jogo, tá bom, gente? Então, vamos com força, tá joia? Ninguém vai desistir, não. A esperança é a última que morre. Às vezes ela morre. Quando é Brasil, geralmente morre, mas nós não vamos deixar ela morrer até o último jogo, tá bom, gente? Gente, nós estamos numa série temática chamada O Evangelho para a Vida Real. E nós estávamos numa série sequencial dentro da carta aos Filipenses. Fizemos uma primeira temporada, paramos agora no mês de junho. E estamos nessa série temática chamada O Evangelho para a Vida Real. Essa série tem o objetivo de pegar as grandes doutrinas da fé cristã. Uma doutrina é uma articulação teológica, bíblica, sobre quem é Deus e o que Ele fez por nós, que estabelece a base da nossa crença. Essa palavra doutrina, teologia, em alguns ambientes, em algumas igrejas, ela é idolatrada. Tem gente que acha que tudo se resume a proposições cognitivas na mente. Mas em outros ambientes ela é desprezada, porque o que vale é a experiência, o que vale é a prática. Mas a verdade é que, biblicamente falando, um cristão saudável, uma religião saudável, uma igreja saudável, não despreza nenhuma dessas duas coisas. Na verdade, é impossível desprezá-la. Na verdade, todos nós temos uma base de crenças que inevitavelmente guiarão o nosso comportamento e a nossa experiência no nosso dia a dia. E o que nós estamos querendo dizer é que nós precisamos ter o conhecimento correto acerca de quem é Deus e o que Ele fez por nós, para que nós possamos vivenciar experiências legítimas da nossa vida. Porque um dos desafios é que você pode ter fortes experiências religiosas, mas elas podem não ser verdadeiras. Ou elas podem ser doentias. E nós não queremos nenhuma dessas duas coisas. Queremos uma forte teologia que desemboca numa forte experiência de vida para a glória de Deus. No primeiro sermão, nós vimos a grande doutrina da eleição, uma doutrina misteriosa, muito humilhante para nós, mas que é a base da nossa segurança, do amor de Deus por nós. O que a Bíblia nos diz é que Deus tinha uma eternidade passada para desistir de nós. Não é agora que Ele vai desistir. Amém, gente? Não é agora que Ele vai desistir. Ele nos amou antes de tudo existir. Semana passada, o nosso pastor Pedro pregou um sermão brilhante numa segunda doutrina essencial para a fé cristã, que é a doutrina da regeneração, ou do novo nascimento, num texto fabuloso de Jesus com Nicodemos, um homem muito religioso, mas que ainda não tinha passado por essa experiência de renovação espiritual. A religião cristã não se resume a rituais e práticas, se resume a experimentar uma grande mudança de coração. Hoje, a gente vai ver a terceira grande doutrina da fé cristã, chamada justificação. A graça que nos aceita. Eu tenho o desafio de abrir o oceano da carta de Paulo aos Romanos. Eu não sei se algum dia você já tentou ler Romanos e entender por conta própria. É como você querer atravessar a arrebentação do mar do Campeche em dia de ressaca. Você não vai conseguir. Você precisa de ajuda. Por isso, cada palavra, cada termo, cada expressão, cada argumento do apóstolo Paulo são densos, profundos, e a gente precisa ter muita atenção. Muita atenção. Se você está aqui e você não está acostumado com tanta doutrina de púlpito, você vai sentir o peso. Mas você não acha maravilhoso você estar num culto pela manhã que desafia a sua mente? Que desafia a sua compreensão das coisas? Eu espero que você saia daqui dessa manhã
não apenas desafiado, mas maravilhado mais uma vez com o teu Salvador, o Senhor Jesus. Por quem Ele é e por aquilo que Ele fez por você. Porque se você crer naquilo que Ele fez por você, se isso for pessoalmente seu, eu tenho certeza, esse evangelho vai ser real para a sua vida. Amém, gente? Justificação. A graça que nos aceita. Romanos capítulo 5, verso 1 até o verso 5, diz assim, são palavras do apóstolo Paulo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz o que, gente? Esperança. Ora, a esperança não nos decepciona, não nos deixa decepcionados, porque o próprio amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Justificação, a graça que nos aceita. Nós sabemos que a arte tem o poder de revelar os grandes dilemas da vida. Ao longo da história, grandes artistas, especialmente músicos, registraram em canções os próprios dramas dos seus corações. Uma das músicas enigmáticas contemporâneas é de Chester Bennington, o saudoso vocalista da banda Linkin Park. Apesar do rock e da fama, por detrás de suas palavras revela um drama que nós sabemos que é verdadeiro. A música se chama Numb. Uma tradução significa entorpecido. Uma pessoa exausta. Uma pessoa que chegou no seu limite. A grande pergunta que fica diante dessa música: o que fez o coração de Chester Bennington chegar no limite que ele não aguenta mais? O drama é esse. Estou cansado de ser o que você quer que eu seja. Estou me sentindo tão sem esperança, perdido sobre a superfície. Não sei o que você está esperando de mim. Cada passo que eu dou é outro erro para você. Eu me tornei tão entorpecido. Agora, eu cheguei a uma conclusão. Tudo o que eu quero é ser mais eu mesmo e ser menos como você. A música fala de um coração exausto. Exausto de ser reprovado. A sensação de que não é aceito. E de que por mais que se esforce, convive com uma sentença de condenação dentro de si mesmo. Deixa eu te perguntar. Essa poderia ser a música da sua vida? Se um compositor pudesse escrever uma música que retratasse o dilema mais profundo da sua história, qual seria o refrão dessa música? Talvez as suas palavras não sejam exatamente como essas de Chester Bennington, mas talvez o refrão da sua vida seja: por mais que eu tente, eu nunca sinto que eu sou bom o bastante. Ou talvez, eu estou tão exausto, porque eu sinto que eu estou vivendo uma vida para tentar ter a aprovação das pessoas que convivem comigo. Ou talvez seja exatamente o oposto. A sua música é uma música de rebeldia. Sabe do que mais? Eu cansei de ficar refém do que os outros pensam de mim. Agora, eu só vou pensar em mim mesmo. Só importa a minha opinião.
e nada mais. E sem perceber, você saiu da escravidão da desaprovação dos outros e entrou num outro tipo de escravidão, a escravidão da sua própria opinião. Nós sabemos que essas coisas são reais, sim ou não, gente? E a coisa maravilhosa é que Paulo está exatamente articulando esse tema tão caro para a vida humana no capítulo 5 de Romanos. Paulo também está com toda a sua mente, toda a sua teologia, tentando ajudar os leitores da carta aos Romanos a encontrarem em Cristo, naquilo que Ele fez, e naquilo que Deus promove àqueles que têm fé em Jesus, a grande libertação dos tribunais do seu próprio coração, dos tribunais da vida. Paulo sabe que a vida humana está diante de um tribunal, aguardando uma sentença se você vai ser aceito, recebido, ou se você vai ser rejeitado. E é por isso que ele escreve essa carta. Nos 4 primeiros capítulos, Paulo está tentando responder essa grande pergunta: como pecadores como nós podemos ser aceitos diante do tribunal de Deus? Mas entenda, essa questão não é apenas uma questão intelectual. C.S. Lewis, num livro fascinante chamado O Peso de Glória, ele diz que esse é o segredo inconsolável da vida humana. Esse senso de que nós nos sentimos estranhos no universo, de que parece que nós não nos encaixamos. Finalmente, o anseio de encontrar um lugar onde podemos ser aceitos, recebidos, amados, plenamente acolhidos. E nós vivemos batendo de porta em porta, na expectativa de que alguma se abra e a gente se encontre de verdade. Esse é o segredo inconsolável da raça humana. E Paulo, nessa carta, está dizendo que o anseio por validação, o anseio por bênção, o anseio de que a certeza, de viver uma vida com essa certeza de que a sua vida não foi um fracasso, de que a sua vida valeu a pena, de que existe alguém por você, e de que a despeito das suas fraquezas, das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados mais profundos, existe alguém de braços abertos para te receber. Esse anseio só encontrará um correspondente em Deus. E se você entender o que Deus teve que fazer para aceitar você, você se libertará da escravidão de querer viver uma vida provando a si mesmo. No capítulo 1, capítulo 3, Paulo vai falar qual é esse mecanismo da justificação, de como Deus recebe e aceita pecadores em sua presença. No capítulo 4, Paulo vai dar 2 exemplos de que é isso que Deus está fazendo na história. Ele dá o exemplo de Abraão e de Davi, que foram aceitos na presença de Deus, não porque eles eram bons, olha a história deles, um pior que o outro. Eles foram aceitos por causa da graça de Deus e porque confiaram no Senhor. E no capítulo 5, depois de falar da dinâmica da justificação, dos exemplos da justificação, Paulo vai falar dos benefícios da justificação. Paulo está querendo levar os seus leitores no capítulo 5, não apenas é o que Deus fez por meio de Cristo, não apenas o que Ele fez na história, creia que é isso que Ele está fazendo na sua vida agora. Paulo quer que a grande doutrina da justificação não seja apenas um entendimento abstrato, mas seja uma verdade que controla você. E que muda completamente a imagem que você tem de você mesmo, do Senhor e desse mundo e da sua história. Paulo vai dizer que aqueles que têm fé em Jesus, que estão confiando em Cristo, foram plenamente aceitos. Hoje e para todo sempre. De maneira que nós não precisamos mais viver uma vida buscando a aceitação dos outros. Essa é a ideia desse sermão. Quem foi justificado por Deus, deixa de viver buscando aceitação e passa a viver a partir da aceitação que já recebeu em Cristo. Ô, gente, você não acha isso libertador? Pense na música de Chester Bennington. Você já viveu essa experiência? Estou cansado de ser o que você quer que eu seja. Mas aqueles que creem em Jesus sabem que Deus não está mais testando para ver se você prova que você merece o amor dele. Você já tem o amor dele. Pense na música de Chester Bennington. Cada passo que eu dou é outro erro para você.
Mas aqueles que creem em Jesus, nós não vivemos mais para provar para Deus que merecemos a sua graça. Cristo conquistou esse favor e ainda que caímos, teremos sempre graça para nos sustentar. Amém, gente? Pense na música de Chester Bennington. Tudo o que eu mais quero é ser menos como você. Mas aqueles que foram constrangidos pela graça do Salvador, surge um novo desejo. Tudo o que eu mais quero é ser como o meu Senhor agora. Aqueles que foram justificados por Deus estão libertos da escravidão de viver uma vida buscando aceitação, o seu próprio valor diante do mundo, mas vivem a partir da aceitação que receberam em Cristo. Amém, gente? Se a justificação deve fazer diferença na nossa vida, é isso que Paulo está querendo mostrar. Que diferença ela faz? A justificação nos dá duas novas maneiras de viver. Primeiro, no verso 1, Paulo vai dizer que ela nos dá uma nova posição diante de Deus. Isso muda tudo. E do verso 2 até o verso 5, Paulo vai dizer que a justificação nos dá um novo olhar diante da vida. O que a justificação faz para nós? Nos dá uma nova posição diante de Deus e um novo olhar diante da vida. Eu serei bem sucedido nesse sermão se você sair dessa manhã aqui aliviado. E se você carrega traumas profundos, como esse aqui de Chester Bennington, eu espero que Deus comece a curar as feridas da sua alma para o louvor da glória dele. Amém, gente? Eu espero isso. Olha os olhos comigo no texto. Verso 1. Paulo vai dizer então que a justificação faz muita diferença. Por quê? Porque a justificação é a doutrina que nos diz que temos uma nova posição diante de Deus. E precisamos crer nisso. Perceba como Paulo ele articula isso. Se você acompanha aqui a Igreja Nova Cidade, você sabe que toda vez que estamos pregando nas cartas do Novo Testamento, é um discurso, são argumentações. Então, as preposições, os cognitivos, os verbos são importantes, porque Paulo está desenvolvendo um argumento. E se nós não entendemos as transições, não entenderemos os seus argumentos. Você me entendeu bem? Então, perceba que o capítulo 5 se abre com uma preposição de conclusão. Ele diz, portanto, pois. O que Paulo está dizendo é que não está começando um novo assunto, mas está concluindo o assunto que ele começou nos 4 primeiros capítulos. E que assunto é esse? Ora, como pecadores como nós, podemos receber essa sentença de validação, de que somos reconhecidos por Deus, aceitos por Deus, a despeito das nossas falhas. E então Paulo vai dizer que ele está tentando trabalhar com toda a sua mente, toda a sua teologia, toda a sua sociologia, psicologia, tentando unir todos esses grandes saberes da vida humana, a levar os seus leitores a se convencer uma coisa: você não presta e não vale nada, mas eu gosto de você. A necessidade da justificação. Por o que Deus teve que fazer, o que Cristo teve que fazer, que só Ele poderia fazer. John Stott disse que ninguém contemplará a grandeza da graça se não sentir a humilhação da profundidade do pecado. E é uma doutrina difícil para nós. Paulo está querendo mostrar, e ele trabalha 3 capítulos tentando levar os seus leitores a um senso de condenação, de horror. Ele está querendo dizer que a raça humana inteira caiu do estágio de glória pelo qual ela foi criada. E que não importa quem ela seja um judeu que nasceu debaixo da aliança de Deus, ou qualquer outra etnia, qualquer outra cultura, um grego, um romano, um brasileiro, qualquer um está debaixo do pecado. Herda as consequências do mal dentro de si e fora de si. Não importa se você é uma pessoa religiosa ou irreligiosa. Não importa se você se acha uma pessoa decente ou uma pessoa libertina. Não importa. Toda a raça humana se encontra nessa condição de depravação. Porque até aquelas pessoas decentes, religiosas e morais, quando buscam a Deus por si mesmo, buscam por motivos egoístas e egocêntricas e por isso ferem a lei de Deus.
No capítulo 3, no verso 10, Paulo cita os antigos profetas dizendo: você não ouviu que os profetas disseram? Não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, não há quem alcance a justiça divina, o padrão da justiça divina, todos se desviaram. E o problema nosso é entender que nós nos encontramos na palavra todos, não é mesmo? Que nós estamos lá. No verso 23, é um mote dos 4 primeiros capítulos, ele diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa cultura pós-moderna tem dificuldade com essa doutrina. Porque gostamos de olhar para nós mesmos como pessoas boas. Porque temos a tendência de achar que o mal só está fora de nós e não dentro de nós. Eu já fui funcionário público. Eram tempos áureos da minha vida. E um dia no happy hour, no Outback, eu estava com os meus colegas de trabalho, e nós então estávamos comendo, bebendo, e nós estávamos conversando. E então o assunto entrou política, um assunto bem tranquilo para conversar, falamos sobre política. E depois entramos no tema, qual é o problema do mundo e a solução para ele. Então, um dos meus colegas de trabalho, ele é um humanista secular, ele não sabia disso, mas esse é o termo técnico. Ele disse: olha, eu acredito que o ser humano nasce bom, o problema é o meio em que ele se encontra, que o corrompe. E que se a sociedade tiver mais educação, se as pessoas tiverem mais oportunidades econômicas, então elas vão deixar de cometer crimes, elas vão ter consciência. Elas vão ser pessoas que vão pensar no próximo, e então o mundo será um lugar melhor. A conversa rodou e chegou em mim. E você, Rafa, você que é pastor, cara, me diga, o que você acha? E eu pensei, acho que a janta vai acabar aqui agora. Eu disse: olha, eu tenho que discordar de vocês. Não acho que isso seja verdade. Você acha curioso? Vou dizer uma coisa para vocês. Jesus também encontrou com um grupo que achava que o mal sempre estava fora deles. O nome desse grupo era os fariseus. Eles achavam puros, bons. E o objetivo de vida deles era não se misturar com pessoas que eles se diziam impuras. Mas Jesus falou para eles: olha, o que contamina um ser humano não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro. Porque é do coração que nasce toda a maldade e perversidade. Jesus disse que o problema fundamental da raça humana, é claro que estruturas sociais, culturais, econômicas e familiares, elas não têm o poder de produzir o mal dentro de você, ela apenas tem o poder de projetar o mal que já existe. Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Ele falou assim: eu não acredito nisso. Eu me acho uma pessoa muito boa e tenho me esforçado muito. Eu falei: então vamos fazer um teste. Você conhece os 10 mandamentos? Ele diz: conheço. Vou fazer um teste com você, mas deixa eu te falar de largada, eu não queria estragar a janta. O teste que eu vou fazer com você, eu quero te dizer de antemão que eu falho miseravelmente. Eu sei que eu falho, eu só quero levar você à compreensão de estar do meu lado. Que nós falhamos juntos. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor. Deixa eu te perguntar. Você ama a Deus mais do que ama o seu dinheiro? Você ama a Deus mais do que ama a sua reputação? Você ama a Deus mais do que você ama o seu conforto? Você estaria disposto, por amor a Deus, perder seu dinheiro, perder sua reputação e perder seu conforto? Ele diz: é óbvio que não. Eu falei: pois bem, eu também não. Segundo teste. Um outro mandamento dos 10 diz: não matarás, não assassinarás. Mas o Senhor Jesus, quando interpretou os 10 mandamentos, falando que o problema está dentro do coração, diz: talvez você nunca tirou literalmente a vida de alguém, mas se você nutriu ressentimento e ódio por alguém e não quis perdoar alguém, você está condenado igualmente, porque assassinato é desejar que aquela pessoa não exista dentro do seu coração. Por acaso você já odiou alguém e você tem pessoas que você não perdoou? Ele disse: tenho. Eu falei: pois é, eu também. Um outro mandamento diz: não adulterarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas Jesus disse que se você já nutriu desejos vaidosos e perversos no seu coração por alguém, mesmo que foi na sua mente, no seu coração, com alguém que você não tem uma aliança de casamento, mesmo que você não foi para a cama com ela, o adultério já foi consumado no seu coração. Deixa eu perguntar, você já foi um adúltero?
Ele foi ficando em silêncio. Eu falei, você ainda se mantém com a mesma resposta? Ele disse, eu acho que eu preciso rever. Eu vou dizer, nessa conversa, em menos de 10 minutos, você me disse que você é idólatra, assassino e adúltero. Isso que só falamos de 3 mandamentos, faltam 7 ainda. Você realmente acha que temos algum mérito, que temos alguma moral, que temos algum direito neste mundo diante da presença santa do Senhor? E você entende o dilema, aquilo que os teólogos chamam de o dilema do Evangelho? O dilema do Evangelho é que esse Deus santo e puro não pode negar a si mesmo, gente. Deus não é como nós, que simplesmente está disposto a varrer a maldade para baixo do seu tapete cósmico. Por causa da sua santidade, Deus precisa dar um jeito no mal no mundo. Deus não pode negar quem Ele é. Ele precisa vindicar a sua justiça, senão ele vai ser cúmplice do mal. E o Senhor não deixará que uma raça caída arraste Ele mesmo para as suas perversidades. Você me ouviu? Deus não é dessa categoria, mas por outro lado, Deus é cheio de compaixão e amor leal, tardio em irar-se e disposto a perdoar pecadores. A grande pergunta que fica é, como esses 2 grandes atributos de Deus, como Deus pode ser perfeitamente justo e punir a maldade, ao mesmo tempo perfeitamente misericordioso e perdoar o pecador? Esse é o dilema. E nós sabemos que esse dilema é real, é presente na nossa história, na nossa sociedade. Eu exemplifico para você. Nos últimos meses nós vimos o trágico caso do menino Henry Borel. Você viu isso, não viu? Um menino de 4 anos que foi torturado e assassinado pelo padrasto, com o consentimento e o apoio da mãe. Depois de um longo processo, o padrasto foi condenado a mais de 43 anos de prisão, mas a mãe foi absolvida da punição da pena, da aplicação da punição da pena. A juíza aplicou um artifício dentro do mundo jurídico chamado perdão judicial. Segundo ela, a repercussão social e as dores públicas que ela sofreu sobrepujavam as penas dos seus crimes. E por isso ela poderia ser absolvida e sair dali livre. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você se sente diante da medida da juíza? Independente de como você se sente, independente se a sua ideologia filtra o que essa juíza fez, milhões de brasileiros sentiram de que foi uma grande injustiça que aconteceu. O pai do menino deu uma entrevista dizendo: isso foi uma perversidade tão grande que aconteceu, que eu sinto que foi uma segunda morte do meu filho. Os advogados de defesa e o Ministério Público estão recorrendo na justiça, tentando reverter, e o assunto só está começando. Porque eu e você sabemos como isso é um dilema para a nossa história, sim ou não? Como Deus pode ser o justo e o justificador de pecadores como nós. E é aí que a mensagem do Evangelho brilha com uma glória ainda maior. A Bíblia diz, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, vocês entenderam o dilema? Vocês entenderam a tensão cósmica? Você entendeu o problema que nós colocamos Deus? Nós botamos Deus numa encruzilhada. Porque se Ele exercesse justiça sobre nós, não existia ninguém para contar a história. Mas se Ele simplesmente vira o rosto e finge que nada aconteceu na nossa história e neste mundo, Deus se mancha e Deus não pode ser tentado pelo mal. Então Deus tem que resolver essa conta. É aquilo que Dallas Willard chamou de a conspiração divina. O Pai, o Filho e o Espírito, tendo contemplado uma humanidade rebelde, decidem eles por si mesmos resolver a bagunça que nós nos metemos. E é por isso que Paulo diz, vocês foram justificados, meus irmãos. Perceba que não é um verbo, uma ação, mas é um estado, um substantivo. Significa, essa é a nova posição que vocês têm agora. A palavra justificado é tirada do mundo jurídico. Isso significa alguém que foi declarado, absolvido e não tem mais nada a dever diante de Deus. Isso significa ser justificado. Significa que toda a sua pena foi cumprida.
que todos os seus erros foram cancelados e ela pode sair livre, leve e solta para a glória de Jesus. Amém, gente? E essa é a grande doutrina da justificação, é isso que significa. Uma das confissões antigas da fé cristã, chamada Confissão de Westminster, diz isso. A justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si. Somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé. A grande diferença entre o protestantismo e o catolicismo é o seguinte: os católicos romanos começaram a dizer que quando alguém entrega o governo da sua vida a Jesus, ela se torna justa naquele momento. E os reformadores disseram, principalmente Martim Lutero, coitado. Não. O que acontece quando alguém confia em Jesus não é que ela se torna justa, ainda tem muito pecado, ainda tem muita coisa para trabalhar na vida dela. O que acontece não é que ela se torna, ela é declarada justa diante de Deus. O que muda não é o status dela na terra, o que muda é o status dela no céu. Significa que diante da presença de Deus, Deus não olha mais ela como um pecador alvo da sua ira, mas como um filho amado alvo da sua graça. É isso que Martinho Lutero, a grande doutrina da reforma, chamou ao mesmo tempo um santo e um pecador. O que é um crente? É um esquizofrênico espiritual. E a gente sabe que isso é verdade, sim ou não, gente? Ele sabe que já foi completamente perdoado. Ele sabe que Deus olha ele agora com bons olhos. Ele sabe que nada poderá separar ele do amor de Deus, sim ou não? Mas ao mesmo tempo, ele ainda é teimoso, desgraçado. É mesmo? Ele tem vários vícios, várias cracas. É uma ovelha cheia de carrapato, carrapicho, cheia de sujeira que precisa ser limpa ainda. Sim ou não, gente? Portanto, a doutrina da justificação significa que, diante desse dilema, Deus nos declara justos na sua presença. Nós mudamos a nossa posição. Temos um outro status diante de Deus agora. A grande pergunta que fica, como Deus olha para você hoje, você que tem fé em Jesus? Como você sente que os olhos do Senhor estão sobre você hoje, right now, nessa manhã? Se você crê na justificação, você pode ter a certeza que os olhos do Senhor são olhos de paz. São olhos bondosos. Pastor, mas ontem eu me irritei. Pastor, ontem eu caí. Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Nada vai mudar esse status diante do Senhor. É assim que Ele nos enxerga. Deixa eu te perguntar, é assim como você se enxerga? Agora o negócio ficou doido, não é mesmo? Mas se Deus nos declara justo, como Ele fez isso? Olha o que Paulo diz. Por intermédio, final do verso 1, do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que os reformadores chamaram de uma justiça estrangeira. É uma justiça que vem fora de nós. Eu quero que você entenda, não é que nós somos pecadores, mas nós nos esforçamos bastante, nós conseguimos alcançar essa justiça. Conseguimos reconstruir a nossa moral diante de Deus. Não, Deus sabe que de pertinho, ninguém é certinho. Deus sabe que ninguém, por esforço próprio, conseguirá reconstruir a sua moral para ser digno de aceitação na sua presença. Então o que eu quero que você entenda é que muitas pessoas religiosas ainda vivem as suas vidas achando que se elas se tornarem pessoas mais decentes, se elas frequentarem a igreja, se elas fizerem diversos rituais, se elas fizerem juramentos, participarem de retiros espirituais e não irem mais para o carnaval, se elas cantarem de todo o coração, elas vão acumular uma moral diante de Deus e Deus vai então aceitá-las e recebê-las. Não! Deus sabe que nós por nós mesmos jamais conseguiríamos alcançar um padrão de justiça, por isso uma justiça de fora de nós precisou vir. E essa justiça tem um nome, o perfeito Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Messias. É quem Ele é, e o que Ele fez, e o que foi colocado sobre nós, que nos dá uma moral, uma dignidade e um direito que nós jamais conseguiríamos por nós mesmos. Os apóstolos falaram que a vida perfeita de Jesus, o único que alcançou uma vida sem quebrar nenhuma lei do Senhor. Uma vida ilibada, o único que poderia se assentar na cadeira do STF, gente. O seu sacrifício na cruz
Os apóstolos disseram que o que Cristo fez na cruz, o que foi aquilo? Muitas pessoas acham que Jesus morreu como um exemplo de amor. Apesar de que é o maior exemplo de amor, mas essencialmente, a cruz não é um mero exemplo, a cruz é um resgate, meus irmãos. É um sacrifício. Paulo disse que o que Cristo fez foi a redenção e a propiciação dos nossos pecados. Redenção é uma palavra tirada do mundo comercial, significa pagar o preço para libertar um escravo. Quando Cristo estava morrendo na cruz, Ele pagou o preço da nossa libertação, da nossa absolvição. Nós estávamos condenados, era justo que Deus se irasse contra nós, nos banisse da sua presença para todo sempre e nos mandasse para os quintos dos infernos. Mas Cristo se colocou em nosso lugar, pagou esse preço e nós podemos sair livres para viver para a glória de Deus. Mas em segundo lugar, Paulo também diz que ele propiciou na cruz. É um termo tirado do mundo da religião, que significa oferecer um sacrifício para aplacar a ira da divindade, se apaziguar. Significa que na cruz, Cristo estava recebendo todo o desfavor de Deus, para que Deus pudesse ser propício a nós novamente. De maneira que o que Paulo está dizendo, que o fundamento da nossa justificação não é que nós agora conseguimos consertar isso, mas Cristo veio e consertou em nosso lugar. Amém, gente? E Ele fez isso porque nós merecemos? Não. Ele fez isso porque Ele é um Deus com o coração cheio de graça. Cheio de graça. Eu explico para você o que é graça. Minha mãe, falecida mãe, que Deus a tenha, tinha um horror, tinha um medo de barata que se pelava viva. Mas a bicha encarava jacaré, cobra, rato, ratazana, encarava tudo. Um dia ela pegou um rato lá em casa. Um rato, não sei se você já correu atrás de rato. É uma experiência muito louca. É difícil pegar um rato, mas ela pegou. E ao invés de matar o rato, sabe o que ela fez? Ela botou dentro de uma caixa e deixou o rato livre, na rua da cidade, lá do bairro onde a gente morava. E eu me perguntei, mãe, a senhora está doida, é? Tinha que ter matado, arrancado a cabeça fora, colocado numa espeta ali na frente para os outros ratos verem e nunca mais aparecerem aqui dentro de casa. Como exemplo do que acontece quem invade o império dos Pereiras. E ela falou assim, meu filho, eu faria isso antes. Mas simplesmente eu olhei para aquele ratinho e me deu uma compaixão. Eu fui tomado de uma misericórdia e eu pensei, eu vou deixar ele ir. E eu pensei, minha mãe não está bem. Deve estar doente, está com febre. Você entende que é isso que Deus fez por nós? Você acha que você é um bom coelhinho? Você não é um bom coelhinho. Você é uma ratazana suja que nem eu. Você acha que você é um petzinho, cuidadinho, que tem um bom cheiro? Diante da presença de um Deus santo, nós somos como que nem ratazana. Os anjos queriam que a nossa cabeça rolasse. Mas quando Deus exerceu sua misericórdia sobre nós, o apóstolo Paulo disse que até os céus ficou impactados. Tamanha a sua graça e a sua misericórdia. Você me ouviu? Mas Paulo não apenas diz a necessidade, o fundamento, mas ele fala do meio. Ora, se somos pecadores, e essa justiça veio fora de nós, se foi Cristo que conquistou isso por nós, como ela pode ser nossa agora? Diz Paulo, por meio da fé em Jesus Cristo. É a fé, meus irmãos. A confiança não em si mesmo, mas nele, na pessoa dele, na obra dele, que faz com que a gente se aproprie daquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás, se torne verdadeiramente, eternamente nosso agora. Eu quero que você entenda, porque muita gente confunde. Fé não é um mérito, não é esforço, não é uma obra. Entenda que a causa da nossa salvação não é que temos fé. A fé não é a causa da salvação, é o instrumento, é o meio, você me entendeu? A causa é a graça. Mas o meio com o qual nos apropriamos é a fé. A fé é um mendigo estendendo a mão para receber o favor de um bondoso Senhor. Pense nessa ilustração. Você tem um mendigo fedendo na rua, então passa um senhor nobre, rico,
se enche de compaixão e graça e estende um favor àquele mendigo. Eu te digo, aquele Senhor estendeu o favor porque aquele mendigo estendeu a mão ou não? Qual é a causa, o motivo que levou aquele Senhor a favorecer aquele mendigo, se não a sua própria compaixão? As mãos do mendigo que se estende é a confiança de que por si mesmo não vale nada, mas que com aquele Senhor ele poderá ter tudo. Fé, meus irmãos, é deixar de confiar em si mesmo para confiar em outro. Pare e pense se as próprias mãos que se estende já não é o reconhecimento da sua própria humilhação. Pense se as mãos que se estende não é uma declaração de falibilidade, de fracasso. Por isso que a fé é justamente o contrário da confiança em si. Você só tem fé quando você desistiu de você mesmo. A sua fé é só verdadeira quando você parou de acreditar nessa história de que você, pelo seu esforço, pela sua decência, sua moral, você pode conquistar o favor de Deus. E quando você começou a acreditar que se Deus te ama, se Deus te abençoa, se Deus cuida de você, se Deus vai te salvar, é porque Cristo conquistou isso em seu lugar. E quando uma pessoa tem fé, essa fé. Certa vez um dos nossos presidentes, não vou falar o nome para você ficar curioso, certa vez disse: essa nação foi construída na fé, seja ela qual for. Mas não é esse tipo de fé que Paulo está dizendo. A fé que salva, a fé que justifica, não é a fé numa existência de qualquer divindade. É uma fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, entende? É na pessoa dele. O que salva não é o tamanho da sua fé, mas o objeto dela. Você pode ter uma fé grande, mas no lugar errado estar condenado. Mas você pode ter uma pequena fé, mas na pessoa certa, e receber uma grande salvação. É a fé na pessoa de Jesus. E quando isso acontece, é aquilo que os teólogos reformadores chamaram de a escandalosa troca do evangelho. O que é a escandalosa troca? Um termo técnico, a dupla imputação. Significa que quando alguém crê no Senhor Jesus, sabe o que acontece? A vida perfeita e obediente de Cristo é transmitida para o pecador. E o horror dos pecados do pecador é transferido para Jesus. De maneira que aquele que tem fé em Jesus, não apenas a morte de Jesus o salva, mas a vida de Jesus o salva. Significa que não apenas os seus pecados foram perdoados, mas a vida perfeita de Jesus é revestida sobre você. E Deus agora te olha como se estivesse olhando para o próprio Jesus. É assim que Deus nos vê agora. Cada pecador e pecadora confiando no Messias como seu Salvador, Deus nos olha sobre as lentes e as roupas de Jesus. Você entende? Deixa eu usar uma ilustração. Pense nisso. Pense na vergonha, por exemplo. Pense na vergonha. Comparecer diante de alguém e saber que você é indigno, de que você é desprezível, de que aquela pessoa te olha com maus olhos, de que você não vale nada para ela. Mas pense em outro alguém que tem toda uma glória, toda uma dignidade, toda uma honra, onde todos param para se curvar diante dela. Na cruz, Jesus experimentou toda a nossa vergonha, para que toda a decência e a nobreza dele fosse colocada sobre nós, de maneira que Deus nos olhe agora como filhos nobres na sua presença real. É isso que acontece. Eu ilustro para você. Faz alguns anos, bastante anos, eu estava aconselhando um jovem e era uma das histórias mais tristes que eu tinha ouvido até então. Os pais lhe abandonaram quando ele tinha acabado de nascer. E ele foi criado numa casa-lar, num orfanato. Experimentou diversos abusos sexuais ao longo da sua infância e da sua adolescência. O trauma de ser deixado pelos seus pais, aqueles que deveriam lhe amar, lhe abandonaram, junto com os abusos que ele experimentou, geraram nele diversos tipos de distorções e disfunções,
disfunção de identidade, ele não sabia quem ele era. Disfunções afetivas, ele era alguém escravizado pela prostituição e imoralidade sexual. Disfunções, inclusive, espirituais, ele não tinha certeza sobre o que as pessoas pensavam dele, o que Deus pensava dele. Demorou alguns encontros para ele abrir o seu coração finalmente e me falar tudo isso. Enquanto ele falava, eu só ficava pensando, meu Deus, o que esse jovem precisa? Senhor, como esse jovem pode ser resgatado dessa condição? Você entende? Enquanto eu passava pelos encontros, um único texto vinha ao meu coração. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E eu pensava, Senhor, se o Evangelho é o poder, é a força, é o poder do céu baixando na terra para resgatar pecadores baseados na fé em Cristo. A única coisa que eu fiz durante os primeiros encontros foi tentar pintar um quadro belo e glorioso da obra de Cristo por ele. Eu não quis regular o comportamento dele, eu não quis ajudar ele com dinâmicas cotidianas, eu apenas quis mostrar para ele Cristo e ele crucificado por amor àquele jovem. Então, depois de vários encontros, eu finalmente fiz a pergunta difícil. Eu falei, meu rapaz, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que você é alguém salvo? Você tem certeza que Deus vai te receber no último dia? Eu confesso para você, eu estava esperando talvez uma resposta evasiva, algumas justificativas, alguém que pudesse titubear, mas eu fiquei impressionado. Aquele jovem olhou bem nos meus olhos e com uma firmeza e uma certeza que é difícil de encontrar no ministério pastoral. Aquele jovem com lágrimas nos olhos disse para mim, pastor, eu tenho certeza que eu sou salvo. E então eu dei um próximo passo e eu perguntei, mas por que você pode falar uma coisa dessas? Com base no que você pode afirmar uma coisa tão séria como essa? Afinal, ele ainda tinha lutas, ainda tinha quedas, ainda tinha muitas mentalidades tortas. Ele respondeu, pastor, eu não tenho nada, a não ser que Jesus seja o meu Salvador. Eu estou certo que Deus vai me salvar, porque Jesus morreu pelos meus pecados. Gente, quando eu achava, era eu que estava sendo aconselhado naquele dia. Estava diante de mim um crente verdadeiro, justificado por causa da graça, baseado na fé em Jesus Cristo somente. Ainda faltavam muitas lutas. Ainda tinha muita coisa para ser consertada. Mas então me veio um pensamento, como será que Deus olha para esse jovem? Como será que Deus vê esse jovem? Deus vê ele já assentado nas regiões celestiais em Cristo. Porque é a própria justiça de Jesus que cobriu ele, e Deus não olha mais ele conforme os seus erros, seus pecados, sua história. Deus olha ele em quem ele é, em Cristo Jesus. Você me ouviu? Gente, deixa eu te perguntar, você crê nisso? Essa é a sua história? Você poderia dizer isso acerca de você? Se você é um crente que está aqui nessa manhã, pare de brincar de religião, você me ouviu, é coisa séria. Desista dessa ideia de querer provar o seu valor. Em Cristo você já é perfeitamente aceito e justificado diante da presença de Deus. E ainda que você tenha falhas, ainda que você tenha erros, ainda que você tenha lutas, como eu também tenho, Deus nos olha com o manto perfeito da justiça de Jesus. E nada, nem na vida, nem na morte, nem principados e potestades, nem nas coisas presentes, nem as por vir, nada nos separará do amor de Deus em Cristo, amém? Aleluia! Nós temos que ver com essa verdade, meus queridos, com essa certeza. Se você está aqui, você não é um discípulo de Cristo, deixa eu falar uma coisa para você. É muito comum pessoas que estão caminhando, começando a sua caminhada, pensar assim, mas eu tenho tantos erros. Eu primeiro quero consertar minha vida, para depois o Senhor me receber. Deixa eu te falar uma coisa, Deus sabe que você não vai conseguir consertar sozinho. Você não vem para Jesus porque sua vida já está ok. Você vem e entrega a sua vida para que Ele conserte você. Você me entenda? Não
permita que você mesmo seja um empecilho para que você vá até Cristo. Venha até o Salvador, Ele te cobrirá com a sua justiça. Venha hoje. Venha hoje mesmo. E creia nele. E você saberá que você é amado perfeitamente pelo um Pai bondoso. Por causa da justificação, meus irmãos, temos uma nova posição diante de Deus. Amém? Mas aí dá um passo a mais. Não apenas uma nova posição. Temos também um novo olhar para a vida. Olha o que o texto diz. Diante do que Cristo fez, temos paz com Deus, livre acesso a essa graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo agora vai dizer que essa verdade precisa mudar a maneira como a gente se enxerga, a maneira como a gente enxerga as circunstâncias, não é mesmo? Paulo está dizendo que o passado, o presente e o futuro mudou agora. Nós temos que olhar a nossa história diferente. Nosso passado, temos paz com Deus. Deus não tem mais pensamentos de ódio, de ira, de ressentimento. Deus tem pensamentos de paz em relação a nós. Tudo foi apagado. Não permita que os seus erros do passado ainda massacrem a sua consciência. Se Cristo já carregou todos eles, você me ouviu? Experimente a paz de saber que Deus olha para você com bondade. Com bondade. Mas presente, olha o que diz, estamos firmes nessa graça ao qual temos acesso. A palavra acesso significa conduzir alguém na presença do rei. Pense nisso, não é que uma vez Deus nos recebeu na sua presença, Cristo nos mediou e agora nós saímos da presença de Deus e precisamos provar que continuamos a merecer a presença dele. Não. Deus nos colocou no palácio. A presença graciosa dele agora é a realidade a qual nós vivemos. Fomos perdoados com a graça no passado, continuamos a ser sustentados pela graça no presente, e essa mesma graça nos sustentará no futuro, você me ouviu? Significa que mesmo que você caia, mesmo que você escorregue, a graça disponível para você, você que crê em Jesus Cristo. É muito comum crentes, quando estão vivendo uma semana ruim, não quererem vir à igreja, não quererem celebrar a ceia. Eu fico perguntando, por quê? Porque se esqueceram da graça. Se você só vem à igreja quando você se sente bem, se você só celebra a ceia quando você sente que a tua vida está ilibada, você não está vivendo conforme a graça, vivendo ainda para provar os seus méritos diante de Deus. Você me ouviu? A certeza de que vamos ser recebidos, de que cultuamos a Deus, que celebramos a ceia, é porque podemos confessar os nossos erros. Deus, como nos perdoou no passado, continuará nos perdoando no presente, até o final da nossa vida. E olha o que ele diz no final, a esperança da glória. O que é o seu futuro? O que te aguarda no futuro? Antes de Cristo nós não sabíamos, tínhamos medo do que nos aguardaria. Tínhamos dúvidas se Deus nos receberia. Mas agora Paulo está dizendo, se você crê em Jesus, o seu futuro é um futuro de glória. Você pode ter essa certeza. C.S. Lewis disse, a porta que vivemos a vida finalmente se abrirá no final. Receberemos o acolhimento e o amor. Aquele pequena certeza que temos agora será uma grande convicção por toda a eternidade. Mas Paulo ainda dá um passo a mais. Ele ainda diz, olha, mas calma. Você acha que não vai ter tribulação? Se você está nas mãos bondosas do Senhor, você acha que Ele vai te livrar de todos os problemas? Não. Nós não apenas mudamos a visão de nós mesmos, mudamos a visão das circunstâncias. Ele diz, olha, porque não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. O que é se gloriar nas tribulações? Paulo não está dizendo, por um lado, Deus não vai impedir que tribulações cheguem na sua vida. Tribulações são circunstâncias difíceis, incompreensões, injustiça, maldade. Tudo isso ainda vai alcançar você. Mas agora, porque você sabe que você foi aceito por Deus, e de que você está nas mãos dEle, você tem uma nova maneira de enxergar as tribulações e lidar com elas. Paulo não está dizendo, nós nos gloriamos por causa das tribulações. Nós nos gloriamos nas tribulações. É diferente. Uma pessoa que ainda não está vivendo a sua vida com base na justiça graciosa de Cristo, mas está vivendo a sua vida para provar que merece, que tem justiça em si mesmo, usará das tribulações para provar que é digno. Você já conheceu pessoas assim que idolatram o sofrimento? São pessoas que o sentido da vida delas é sofrer, elas não conseguem se enxergar mais fora do sofrimento. Elas se falam assim, quem é você? Eu sou uma pessoa sofrida.
A nossa identidade não é o nosso sucesso nem os nossos fracassos. Não é as nossas alegrias nem as nossas dores. A nossa identidade está baseada no que Jesus fez por nós. Se você é uma pessoa que se gloria por causa dos sofrimentos, sabe o que vai acontecer? Primeiro, você vai justificar suas maldades com base no tanto que você já sofreu. Você vai achar que porque você já sofreu tanto, você vai achar que porque você já lidou tanto com o mal desse mundo, você tem o direito de ser ríspido, maldoso e grosseiro com todos, quando você não tem esse direito. Se o mal encontrou você, não significa que você tem o direito de propagar o mal nesse mundo. E se o sofrimento é a base da sua justiça, agora sabe que a segunda coisa que vai acontecer? Você vai julgar as outras pessoas sempre como pessoas que não sofreram tanto quanto você. E você não conseguirá se compadecer de ninguém. Porque afinal, ninguém sabe o que você está passando. Afinal, ninguém sofreu como você. Ninguém foi rejeitado como você. E você será uma pessoa arrogante. Paulo está dizendo que o crente não se gloria por causa dos sofrimentos. Se gloria nas tribulações. Ele enxerga as tribulações agora, não como Deus punindo ele, não como Deus abandonando ele, mas como Deus treinando e desenvolvendo ele. Sabemos, diz o apóstolo Paulo, sim ou não? Sabemos que a tribulação gera uma reação em cadeia de formação espiritual em nós. A tribulação gera perseverança, foco, ela ajusta as nossas prioridades. Oh, nada melhor que uma tribulaçãozinha para nós lembrar que nós dependemos do Senhor. Sim ou não, gente? O que interessa é o amor dele por nós. A perseverança gera o quê? Experiência. A palavra ali é tirada do mundo de testar um metal para tirar as impurezas. É a tribulação que depois que ajusta as nossas prioridades, que nos torna mais sábios, mais mansos, mais humildes, mais generosos, mais a estatura do próprio Filho de Deus. E a experiência gera o quê? Esperança, gente. A experiência alinha o nosso coração, a gente deixa de se apoiar nas coisas dessa vida e passa a ter mais expectativa naquilo que Deus está trazendo no futuro. E olha como ele termina. E a esperança não nos decepciona, sabe por quê? O amor de Deus nutre essa certeza em nosso coração. Eu quero que você pegue, eu estou caminhando para o final, ele fala o seguinte: quanto mais você responde com base na graça e na justiça que você alcançou por meio de Cristo, as tribulações que Ele te manda, mais você tem uma experiência mais vívida, mais vibrante, mais profunda do amor que Deus tem por você. Quanto mais você resiste ao que Deus está fazendo, menos você sente que Deus te ama. Quanto mais orgulho você nutre nas dificuldades da vida, mais inseguro você se sente, mais sozinho você se sente. Quanto mais humilde, confiante em Cristo você é, mais do amor de Deus você experimenta dentro de você. Eu explico para você. Vai ser legal, vai ser boa. Faz uns 3 anos, eu fui convidado para falar nas maiores conferências que eu tinha sido convidado até então. Milhares de pessoas, de todos os cantos do Brasil, e eu ia pregar ao lado de pastores e teólogos que eram os meus heróis da internet. Eu me sentia bem, estava pronto e preparado. A Jaque tinha ido comigo, e quando a conferência estava acontecendo, alguns dos meus amigos começaram a me provocar. Começaram a minar a minha credibilidade, começaram a me humilhar, e eu caí na provocação. Eles começaram a dizer que eu não teria coragem de tocar em alguns assuntos, que eu não era tão descolado assim, e isso mexeu com o meu ego. E quando eu subi para falar diante de milhares de pessoas, muitas delas que me conheciam e que eu admirava, eu fui fazer uma brincadeira que entrou totalmente torta. E o que aconteceu foi um silêncio sepulcral. E sabe aquela situação que já está ruim, mas você sabe que pode piorar? Eu estava cheio de vaidade, eu tentei dar o próximo passo e consertar. E ao tentar consertar, eu estraguei ainda mais. Fiz uma segunda fala que foi pior que a primeira. Silêncio sepulcral. Eu consegui ver os olhos de reprovação, os narizes torcidos, pessoas comentando, possivelmente a minha falta de noção. Eu confesso para vocês que eu não lembro de mais nada. Tudo passou muito rápido. Eu só queria sair correndo daquele lugar e nunca mais ver aquelas pessoas e nunca mais voltar naquele lugar. Você já teve experiências como essa?
E efetivamente foi. Eu fui pro hotel e cheio de orgulho, cheio de justiça própria, comecei a desaguar com desculpas esfarrapadas, enquanto a minha esposa escovava os dentes em silêncio. E não tem nada mais terrível na vida do que você querer apoio e você não receber, não é mesmo, gente? Enquanto eu me justificava, dizendo que a culpa era dos meus amigos, que eles me provocaram, que eles que fizeram eu cair, transferindo a minha responsabilidade, dizendo que eu não era aquilo, e que eu ia falar com os organizadores e ia pedir uma fala para eu poder me retratar, e tentando consertar tudo aquilo. A Jaque finalmente parou de escovar o dente, virou para mim, e com muita espiritualidade disse assim: olha aqui, meu bem, pode parar com essa palhaçada, com essa desculpa esfarrapada. Você pecou. Porque a aprovação dos seus amigos se tornou mais importante do que o temor a Deus no seu coração. Você não subiu naquele púlpito para honrar Cristo. Você subiu naquele púlpito para defender a sua honra. E Deus está te dando uma oportunidade incrível de aprender uma lição de humildade. Por isso, para de ficar se justificando, porque isso não faz bem para o coração. Se arrepende do seu pecado e seja mais uma vez constrangido com a graça de Deus. Se não bastasse um primeiro soco, vinha um segundo, calma. Ela deu um passo a mais e me disse: e tem mais. Nós não plantamos igrejas, pregamos o evangelho, estudamos teologia, pastoreamos pessoas para provar para as pessoas alguma coisa. Temos o amor de Deus, fazemos isso por Ele. Se Deus já nos aceitou, por que a aprovação de homem está governando o teu coração? O que você acha que eu falei? Eu não falei nada, né, minha gente? Eu apenas me ajoelhei, pedi perdão para o Senhor e fui mais uma vez coberto com a sua misericórdia e com a sua bondade. Me levantei dos meus joelhos, lavei o meu rosto e fui encarar toda aquela plateia nos olhos. Nada mudou. Eu não tenho a mínima dimensão do que elas pensam de mim. Eu quero dizer uma coisa: não importa o que elas pensam de mim. Eu sei quem eu sou em Cristo. Porque se tudo mudou, meus irmãos, em Cristo nós somos mais do que somos. Em Cristo nós somos mais do que somos. Fique de pé. Deixa eu orar por você.